Eu estarei lendo, você leia aí atentamente, em pensamento, acompanhe a leitura, eh, e depois estaremos orando, tudo bem? O título da nossa pregação é O Progresso do Evangelho, e tentarei expor por que numa epístola onde se repete 17 vezes a palavra alegria e a tonalidade da epístola é alegria, eu estou aqui falando de progresso de evangelho. Diz assim o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, Paulo está lembrando aqui Gênesis 1, aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos carrego no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor. Continuando o mesmo assunto, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, todos os guardas que cuidavam pessoalmente do palácio real, e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar, aumentar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vaidade, também com isto regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou do outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que me é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo e alegria da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Vivei acima de tudo do modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça não apenas de padecer por Cristo, mas também de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Sim, me regozijarei. Vamos orar? Ó Deus, por Cristo Jesus, pedimos que neste vaso de barro, o bom tesouro brilhe através das rachaduras, as fraquezas, os erros, porque não há glória no vaso, mas no tesouro que condescendentemente o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos méritos da cruz do Salvador, guardou em nós. Fala conosco, que o teu Santo Espírito nos guie, que a cada um aqui presente, ao ouvir a verdade do Evangelho, compreenda o progresso do Evangelho e que estes mesmos, também envolvidos no Evangelho poderoso, progridam em conhecimento e em graça, por Cristo Jesus. Amém. Deixa eu tomar uma... Meus irmãos, C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se há em mim algum desejo que nada satisfaz, diz Lewis, a resposta clara, simples, é que não fui feito para este mundo. Quando eu leio Lewis, principalmente isso, e arrosto essa verdade, essa vivência dele, da fé cristã, com Filipenses, eu posso entender que Lewis participava, apesar da morte da esposa, e no que ele escreveu sobre a anatomia de um luto, das coisas que ele escrevia, como Nárnia e Aslan ali, o leão maravilhoso, as crianças que lembram cada um de nós, o Pedro, né, ou Suzy, né, ou Lucy, melhor dizendo, a gente começa a entender como vê a fé cristã. O que o Evangelho é capaz de fazer com homens e mulheres. Essa citação de Lewis faz muito sentido quando pensamos o modo como o apóstolo Paulo via a vida, os seus sofrimentos, as suas alegrias. A visão de Paulo era como a de um peregrino que não se satisfazia com estalagem alguma neste mundo, embora gozasse de seu conforto. Lembremos que o meio de transporte mais eficaz não era nem o cavalo, era o navio,
né, que levava-se meses para sair de um lugar ao outro. Então, era necessário fazer inúmeras paradas em portos, e assim Paulo, como um viajante em toda a Ásia, né, também é acostumado com isso. E provavelmente desfrutava de tristezas, óbvio, mas também de alegrias, de igrejas onde encontrava amigos, como aqui relatado nessa epístola aos irmãos de Filipe, na Macedônia. Mas Paulo sabia que o coração não deveria estar nessas coisas. Em cada porto, em cada amizade, tudo era apenas um lembrete de que ainda não havia chegado à sua terra natal. Não era ali. Cada casa, cada abraço, era apenas uma lembrança de que toda alegria que ele experimentou e que nós podemos experimentar aqui é uma pálida lembrança daquela alegria que há de nos satisfazer e preencher todo o vazio da alma. Porque, por exemplo, hoje você está aqui ouvindo a mensagem, como Deus me falou, você vai para casa feliz e do nada acorda triste. Não é? Tenho que ir para o trabalho, minha mãe está doente, e muitas outras coisas. Mas ontem foi tão bom, ontem Deus falou comigo, eu cantei louvores. Bem-vindo ao mundo. Essa é a vida. E o Evangelho não é de um otimismo ingênuo. O Evangelho não é uma mensagem de coach. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, versículo 16. Paulo, quando escreve essa epístola, está no seu momento mais triste da vida. Já respira o hálito da morte. É condenado. Ele é capaz de, em 4 capítulos, usar a palavra alegria 17 vezes, fora as outras, né? Relacionadas à ideia de alegria. 17 vezes em 4 capítulos. Aqui, ele traz um pouco da sua biografia. Ele nos conta a tristeza, perseguições, as calúnias que sofria. Ele nos conta que passou por alguma necessidade, não sabemos muito bem, entre tantas quais, mas por certo aqui uma carência de dinheiro, de alimento, de tal modo que ele diz que está feliz com essa igreja de Filipe. Alguns dizem que era a mais pobre, contudo a que mais ajuda este homem de Deus, a igreja a qual ele mais se apega, além de Corinto. E com tanta característica diversa, 17 vezes alegria, e maravilhosamente ele nos conta as adversidades, as tristezas, mas o que nos chama a atenção, na maioria das vezes, é o capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que este homem, traçando ou contando aos irmãos tudo quanto sofre pelo Evangelho, é capaz de infundir em seus relatos gozo, alegria e esperança na alma dos seus leitores. Esses irmãos da igreja de Filipe estavam preocupados com Paulo. Paulo estava sendo difamado, entre tantas coisas, conforme diz o versículo 18 em diante, e os irmãos são tão ligados a Paulo que sofrem. E Paulo então escreve essa epístola a fim de consolá-los, a fim de agradecer a oferta que lhe foi entregue, que chegou em tão boa hora. Você vê isso desde o capítulo 1. Mas como que Paulo faz isso? E a gente vai falando para os irmãos estarem alegres, verdade. Mas qual era
a força motora para a alegria desses irmãos. Para esses irmãos que ouviam notícias de um homem de Deus que sofria. Para esses irmãos que estavam com medo de que Paulo morresse. Como que este homem de Deus alegraria os seus leitores, esses irmãos que ele carregava no coração. Não era dizendo simplesmente, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu conversava no final do culto com o Vinícius, o que nos soa até muitas vezes estranhos, um certo fanatismo descabível quando a gente lê essa epístola, principalmente pensando no capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, né? E este homem diz àquela igreja que o motivo de sua alegria e o motivo da alegria dos seus leitores não era simplesmente alegrai-vos no Senhor, mas é o modo com o qual o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, fazia os participantes do sofrimento e da alegria deste homem. Paulo diz que, apesar de todos os comentários, apesar de toda a porfia, de toda a perseguição, apesar de suas algemas, o que fazia com que Paulo tivesse uma alegria imperturbável era a verdade de que o Evangelho sempre progride. Tanto que os estudiosos dizem que o versículo principal dessa epístola, que fala tantas e tantas vezes de alegria, não é o capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, mas o versículo 18 do capítulo 1. Olha o que ele diz. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também nisto me regozijarei, sim, sempre me regozijarei. Paulo está dizendo, aqui estão as raízes que sugam néctar, que sugam os nutrientes, para que eu cresça em meio a um ambiente tão hostil. Oh, meus amados filipenses, aquilo que poderia vos entristecer, as algemas, as perseguições, a doença, é exatamente o que comprova a razão da alegria cristã, o progresso do Evangelho. Hoje nos soa um certo fanatismo, né? Parece. Como que um crente que no trabalho precisa da alegria do Senhor para enfrentar o patrão, ou estudante para aguentar as pautas dos professores, eles precisam de algo, pastor Eliandro, que alimenta a alma para que eles cheguem contentes, felizes, não simplesmente entender o que diz a Bíblia. Paulo diz que a sua alegria e a alegria dos filipenses deveria ser exatamente a razão pela qual o Evangelho progride. Situação contrária alguma tem o poder de impedir o progresso do Evangelho de Cristo. Se tem algo que deveríamos carregar no nosso coração ao sairmos daqui essa noite, é exatamente isso. Situação contrária alguma tem o poder de impedir o progresso do Evangelho de Cristo. O que isso tem a ver com a minha alegria e com a sua alegria? A alegria cristã, ou a alegria do cristão, pauta-se, baseia-se no Evangelho. E nada mais. Com isso eu não quero dizer que você não vai se alegrar com as suas conquistas aqui.
Com isso eu não quero dizer que você não vai sentir uma alegria incrível com o nascimento do seu filho ou do seu neto. Seja lá com o que mais nesse mundo, com aquele maravilhoso docinho de leite, né? Ou seja lá com o que for, ou com a mousse de sagu que a minha esposa faz, vai se alegrar, mas no final de cada uma dessas conquistas, do nascimento do filho, que depois pode dar ou não dor de cabeça, do neto, do trabalho, essa sensação de que está esvaindo-se uma alegria que você colocou toda a expectativa, é apenas uma lembrança de que a verdadeira alegria não reside aqui, mas naquilo que o Evangelho nos ensina. Cristo Jesus. Em toda a mensagem, de Gênesis a Apocalipse. Quanto mais conhecermos a mensagem do Evangelho, mais alegres seremos nesse mundo. Há pelo menos 3 evidências do progresso do Evangelho em contextos limitantes. Porque, por mais que digamos que somos felizes, que somos alegres em Cristo, o que é uma verdade, muitas vezes nos iludimos achando que estar alegre, aí é o paradoxo, é não estar triste, não é? Como que eu posso estar servindo a Cristo e sair de manhã para o trabalho com uma tristeza tremenda? Ora, a alegria prometida do Evangelho não é um otimismo ingênuo, não é uma confissão positiva, é a clara compreensão de tudo quanto Cristo Jesus nos deu na cruz. É por isso que Paulo diz: irmãos, eu estou com uma vontade danada de estar com Cristo, mas se eu tiver que ficar aqui com vocês, que bom, que bom. E aqui nós temos uma dura compreensão da verdade, da fé, da nossa alegria aqui. Dias desses eu aconselhava uma moça cristã, que me falava sobre os prazeres daqui, e como que ela não conseguia muitas vezes ter alegria, que queria morrer e ir para o céu. E eu disse a ela: olha, para nós cristãos, ou para muitos de nós, muitas vezes é mais fácil esperar ou acreditar na vida após morte, do que acreditar no que Jesus falou que nos dá a vida antes dela. A alegria após morte, às vezes é uma certeza maior e mais certa do que a alegria que começa aqui, a alegria antes da morte. De modo que pergunta: você acredita em vida após morte? O crente diz: eu acredito. O que eu não acredito é na vida antes dela. E vive triste porque não entende esse contraste. Como que eu posso sorrir aqui e ao mesmo tempo chorar? Ainda não entendeu como que um salmo maravilhoso, como o Salmo 30, é capaz de colocar uma nota no versículo 5. A alegria, a tristeza pode durar, mas a alegria... Mas você já pensou, se a alegria vem pela manhã, o que vem à noite? Não é? É uma questão lógica. Pode vir a tristeza. Mas a questão é que para o salmista, quer na alegria, quer na tristeza, dia e noite são cuidados particularmente pelo Criador de todo o universo. Há uma lei capaz de reger não apenas astros, estrelas, galáxias, vermes, homens fortes ou fracos, mas também emoções, sentimentos, afetos. Este é o Deus das Escrituras, este é o Deus de Paulo. Então, quais evidências nós temos do progresso do Evangelho a partir disso? Versículo 1 e 7. O Evangelho progride apesar da distância pessoal. O que eu quero dizer aqui? Não vou ler, você pode ler aí versículo 1 e 7. Paulo vai listando a quem ele tem que agradecer juntamente com Timóteo. Fala de bispos, fala de diáconos. E no decorrer da epístola, ele vai falar de 2 irmãs que estão brigando. Ele vai falar de Epafrodito, que os irmãos enviaram, que ele enviou aos irmãos para dar notícia dele, que os irmãos enviaram de volta,
né, trazendo a ele ofertas. Ele vai tecer comentários sobre irmãos cristãos que pregavam, sim, um evangelho de Cristo, mas cutucando, ofendendo, alfinetando este homem. Não sabemos muito bem o que esses homens falavam de Paulo, mas, seja lá o que for, ofendia os crentes, que uma vez evangelizados, conforme Atos 16, entenderam o evangelho da graça e amavam o apóstolo. E Paulo traz essa verdade, irmãos. A minha alegria, mesmo preso, a minha alegria, mesmo em sofrimento, a minha alegria, mesmo caluniado, está no evangelho. E saber que o evangelho progride. O evangelho cresce. O evangelho une mesmo na distância. Paulo vai dizer, pois todos sois participantes comigo. Como esses irmãos participam com Paulo? Somente porque ajudaram Paulo? Mandaram recursos a Paulo? Não. Versículo 27 do capítulo 1 vai dizer que esses irmãos participaram com Paulo do sofrimento do apóstolo. De alguma forma, de alguma maneira, Paulo orando por eles, eles orando por Paulo, uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor, alimentava em Paulo a ideia de que ele não estava sozinho, mesmo preso, mesmo sob algema. Ele pensava, está achando que eu sofro sozinho? Há irmãos sofrendo comigo. E como é que eu e eles podemos sofrer sorrindo? Entendendo a verdade do evangelho. O evangelho progride. E sobre isso diz 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Paulo diz que os irmãos cooperam com ele no evangelho. Qual a sua relação com o evangelho de Cristo? Qual a realidade de ler as Escrituras, sorver gota a gota das palavras que saem da boca do nosso Senhor, entender que aquilo é para você, entender que aquilo é real, entender que aquilo que você está lendo traspassou séculos, traspassou distâncias, pessoas mais variáveis neste mundo, grandes e pequenas, cultas e incultas, um lado Pedro, do outro apóstolo Paulo, depois filósofos creram neste evangelho, depois bárbaros creram neste evangelho, viveram distantes um do outro, mas sofreram igualmente por amor a este evangelho. O quanto você ama este evangelho, o quanto ele faz sentido para você. O evangelho progride, apesar da distância. Versículo 6, 14, depois 28 e 30. A outra evidência dessa alegria que se pauta no progresso do evangelho é que o evangelho progride, apesar da natureza humana. O evangelho não tem a ver comigo, e o evangelho não tem a ver com você. Paulo diz que é o evangelho de Cristo. O evangelho é de Deus, o evangelho é de Cristo. Versículo 6, Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O evangelho progride apesar das pessoas. Há irmãos mentindo e falando mal de Paulo, mas pregando o evangelho. E Paulo diz: o evangelho está progredindo. Paulo está preso. 4 homens, de tempo em tempo, revezam a guarda de Paulo. Paulo é muito perigoso, vamos prendê-lo. Paulo não é nada, não há perigo em Paulo. O que é poderoso é o que ele fala, é o que ele prega. Estás louco, Paulo
por pouco queres me persuadir a ser um cristão? Não apenas o Senhor, mas até as algemas. E foi. Paulo pode estar preso. Paulo é fraco. Paulo é vaso de barro. Paulo brigou com Barnabé por causa de João Paulo. Esse cara não vai comigo. Leva o garoto. Não, não vai. Depois em Timóteo diz, olha, manda também João Marcos, que me é muito útil. É este homem que erra. Não espere nada do outro neste sentido. O evangelho é de Cristo. Aquele que prega é falho. Nossos irmãos falham. Nossos irmãos fazem fofoca, infelizmente. Nossos irmãos caem e falham terrivelmente. Pecamos até em nossas orações. Acabamos de orar, nos colocamos em pé. Se não fosse pela graça de Cristo, a gente voltaria a dobrar os joelhos e orar. Aliás, oramos porque somos fracos. Gente forte não ora. Já viu gente forte orar? Não, é forte demais, para que ele vai orar? É igual Lucas 18. O publicano e o fariseu. O publicano, doutor da lei, orava de si para si mesmo. Gente forte que guarda a lei, que dá o dízimo certinho, não fala com Deus, fala consigo mesmo. Não faz oração, faz terapia. Não sou contra, sou psicólogo. Mas veja, Paulo está dizendo aos irmãos, se tem algo que há de sossegar e confortar o coração de vocês sobre mim, é que o evangelho progride apesar da natureza humana. Porque o evangelho transforma. O evangelho, o progresso do evangelho existe apesar das coisas que nos acontecem. Minhas cadeias, diz Paulo, contribuíram para o progresso do evangelho. O que fazia com que Paulo visse o mundo de uma forma que a gente deseja quando lê essa epístola? O que corrige as lentes paulinas para que a cada chibatada, conforme diz Atos dos Apóstolos, ele é capaz de louvar a Deus com Silas? O que acontece com esse homem que depois de perseguido e apedrejado, dado como morto, se levante, depois volta para a cidade e fortalece a fé dos irmãos e não diz nada das pedras que levou, mas apenas conta as bênçãos? O evangelho não é sobre a natureza humana. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Quando aprendermos isso, respeitaremos a fraqueza do irmão, embora eu não concorde com ela, e há de ajudar os irmãos a crescerem na fé. Quando entendermos isso, e a alegria que temos pelo trabalho novo, receber o primeiro salário e descobrir que isso não dá para nada, encontrar o contentamento conforme o capítulo 4, e dizer, eu aprendi a ser humilhado, eu aprendi a estar contente. É uma escola. Todo o evangelho, Gênesis, Mateus, Apocalipse, é uma escola de vida e leitura deste mundo, o qual homem nenhum que negue o evangelho é capaz de ver o mundo tal qual ele é. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você procura ler? Quais lentes você usa? O que entra no seu coração? Paulo diz no capítulo 4, o Deus de paz guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E termina dizendo, portanto, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, nisto pensai, e seja isso que ocupe o vosso coração. Preciso dizer, o que faz com que um homem, se é que era isso mesmo, narizinho empinado,
cabeça grande, calvo, pequeno, joelho torto, não é o Raimundo Nonato. Nossa, acho que poucos aqui lembram disso, né? Paulo, o que faz com que este homem se erga depois de cada pedrada? O que faz com que Paulo continue pregando, apesar de medo? Por fora, tremores, por dentro, temores. O progresso do evangelho. Há uma necessidade de um feeling, de um sentimento muito fino com a verdade cristã, para aceitarmos que, se o evangelho progride, se o evangelho permeia a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vida, o meu trabalho, a minha filosofia, eu posso ter alegria. Não é alegria e mais alguma coisa do evangelho, é o evangelho todo. Então, entender como que eu posso estar chorando e por dentro sorrindo e dizer que Jesus é melhor. Sim, é melhor do que ouro e bens. Última evidência, versículo 18 em diante, que eu não vou ler, eu vou ler todo, eu vou chegar em casa, mas o evangelho progride, porque a sua alegria, ou a alegria do evangelho, supera a alegria pessoal do mensageiro. Apenas o versículo 18, que eu disse a vocês que é o versículo base dessa epístola que fala tanto de alegria. Diz o seguinte, versículo 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijarei, sim, sempre me regozijarei. Meus caros irmãos, o evangelho é maior que o mensageiro. O apóstolo mesmo falou aos crentes de Corinto que temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando de se pregar o evangelho, sendo fraco, tanto que ele diz, quem é capaz para tal coisa? Quem é capaz para pregar? Ele vai dizer, ninguém. Quem é capaz de carregar tamanha riqueza com tanta fraqueza? É o evangelho. A pregação do evangelho supera a alegria pessoal do mensageiro. Um pregador, por exemplo, pode pregar com toda a alegria do coração, ao mesmo tempo em que a mente está sempre lhe cobrando lembrar-se daquilo que perdeu. E vai ficar triste. Ou então, você perder tudo o que achou ser insuportável, e lá no fundo da alma, entender que tudo quanto você perdeu lhe era caro, apenas voltou para as mãos daquele que havia te emprestado. O evangelho é sublime. O evangelho traspassa os nossos erros e nossas imperfeições. Qual de nós poderíamos aceitar ou acessar tamanha loucura da cruz? Paulo dizia que em 1 Coríntios, capítulo 1 a 4, que os judeus pediam sinais. Se és o Cristo, desce da cruz. Manifesta-te como o Cristo de Deus. E os gregos pediam sabedoria. Justifica-nos, faz-nos entender como que Deus morre na cruz. Alguém aqui pode entender isso? Mas alguma coisa te convence que essa história é uma mentira? Alguma coisa te diz, isso é uma grande mentira e inverdade?
Isso é algo para te alienar da realidade deste mundo, conforme dizia Freud. Não, a gente sabe que isso é verdade, porque mudou a alma, porque mudou o coração, porque mudou a mente, porque éramos cegos, míopes, víamos as pessoas, lembre-se, como árvores, e foi necessário que Ele nos tocasse os olhos, quando compreendermos o que nos diz o Evangelho desde Gênesis, até a gloriosa esperança da volta do Todo-Poderoso Deus, que há de corar de vergonha o sol diante de Cristo naquele dia. Toda a glória do sol desaparecerá. O Evangelho nos diz isso. Onde isso mora na sua alma? Onde a verdade da ressurreição está na sua mente ou no seu coração, capaz de te fazer acordar todos os dias e dizer: meu Deus, eu não quero isso. A vida é dura, a vida é difícil, mas Ele ressuscitou. Dizem que Karl Barth, talvez um dos mais eminentes pregadores e teólogos do século XX, horas antes da sua morte, em Berna, abriu a janela do seu quarto, segundo andar, e gritou: Ele está vivo! Na silenciosa cidade suíça, sua voz ecoou e desapareceu para sempre. Paulo diz que esse evangelho que progride, eu ia falar progressista, mas hoje é complicado falar, né? Esse evangelho que progride fez com que ele fosse capaz de viver nessa carne apesar das dores, mas também desejar morrer se assim for possível. De modo que viver ou morrer para ele, tudo bem, ele morre ou ele vive, mas irmãos, se viver na carne dá fruto, que todo pomar frutifique. O solo pode ser duro, pode ser árido, mas o Evangelho é tão poderoso. A água que brota da fonte do Espírito de Deus rega cada grão de areia deste mundo e é capaz de fazer com que eu e você, mesmo tristes, mesmo chorando, grite por dentro da nossa alma: Ele está vivo. E se Ele está vivo, falem de mim. Se Ele está vivo, algema. Se Ele estiver vivo e está, lança-me no calabouço. Tortura a minha alma. Tem irmãos sofrendo juntamente comigo em todo o mundo. Eu não sou o único desgraçado, no bom sentido, sem graça. Eu não sou o único sofredor. Tem milhares de crentes sofrendo. Por que não desistem? O que eles encontraram que eu preciso encontrar? O tesouro do Evangelho. O Evangelho progride no interior dos crentes chatos ou legais. O Evangelho progride na alma de irmãos ricos ou pobres. Parece óbvio para o apóstolo Paulo, quando ele diz, aumentando em amor, as ameaças à unidade cristã diminuirão. Se você ler direitinho aí, versículo 28 em diante. Entre os irmãos de Filipe haviam choques diversos, personalidades, temperamentos diferentes, mas mediante o amor que o Evangelho ensinava de Deus haver derramado o amor em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, é suficiente para nos dar alegria e satisfação nesse mundo. O Evangelho progride, apesar das coisas que acontecem. O que está acontecendo na sua vida? Se o progresso do Evangelho significa progresso da minha alegria, por que eu não a sinto?
Onde está o meu coração para com a leitura das Escrituras e a vivência da palavra de Deus? Como que eu olho para ela, ou ver-me lendo as Escrituras todos os dias, se eu penso isso será um fanatismo? Para que ela me serve na universidade? Para que ela me serve no trabalho ou com o meu marido? Nós não entendemos a alegria que está oculta em cada palavra de Cristo Jesus. No que Abel fez, conforme Hebreus 11, no que Davi cantava, no que Mateus escreveu referindo-se a Isaías, no que Enoque viveu 365 anos. Nós não entendemos nada do que é o cristianismo, então. O evangelho progride apesar das coisas que nos acontecem, versículo 13 do capítulo 1. Apesar das pessoas, versículo 15 a 18. Apesar de mim, versículo 19. O evangelho progride apesar de você, e essa é a glória do evangelho. Alguém tranqueira como eu, pecador como eu, limitado como eu, pregando para vocês. O evangelho me alcançou. Não há autoridade em mim para pregar, há autoridade do evangelho quando é pregado. Não existem pessoas especiais para ser alcançadas pelo evangelho. Há pecadores. Nós. O evangelho progride apesar das diferenças. Eis o motivo para que você procure saber mais de Cristo, de sua palavra. Pessoas e planos falham, mas o evangelho de Cristo nunca falhou. Vamos orar? Senhor, nós lemos a tua palavra e falamos dela. Dá-nos a tua graça, ensina-nos o teu evangelho. Ele está recheado de alegria, não uma alegria comum. Nos livros encontramos alegria, nos banquetes, na família, no trabalho, nos amigos, em tantas coisas encontramos alegria. Ensina-nos a vivê-la, não colocando nelas toda a nossa expectativa, todo o nosso coração, mas ensina-nos a ler o mundo através do teu evangelho. Ensina-nos, Senhor, a discernir aquilo que vale a pena viver e morrer. Ensina-nos, Senhor, a sorver da tua palavra, a vivê-la. Dá-nos gosto por ela, que o teu Santo Espírito eduque o nosso paladar para com ela. Ó Deus, não sofremos como Paulo neste mundo, mas passamos por tantas dores, tantas dificuldades. Dá-nos mais do teu evangelho, um todo, o evangelho que fala do amor do teu filho, o evangelho que fala de alegrias neste mundo, o evangelho que fala de prosperidade em vários sentidos, o evangelho que fala de amizade, de conquista, mas acima de tudo, o evangelho que nos assegura a alma de que aconteça o que acontecer, uma vez tendo ouvido o evangelho e confessado de que o Cristo que ele apresenta é tudo o que eu preciso, e que gratuitamente na pessoa do Santo Espírito, ele fez uma obra no meu coração, nada mais importa. Por Cristo Jesus oramos. Amém.